No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de modelagem de dados. Vamos falar sobre tabela fato e dimensão. Esse aqui é um modelo estrela, ele está conhecido como Star Schema. Como você pode ver, a gente tem uma tabela fato e as dimensões. E eu vou falar um pouquinho das características de um para o outro. As tabelas fatos a gente pode ter uma ou mais, que são tabelas que eu vou relacionar. O que eu vou relacionar? Medidas sobre o negócio, valores históricos, movimentações, valores que eu vou poder agregar. E o que seriam essas agregações? Soma, média, contagem e assim por diante. Dados codificáveis, que podem conter milhões de linhas, ou seja, são muito grandes em termos de linhas. Eles podem conter milhões de linhas. E qual o exemplo que eu poderia ter aqui? O que eu teria dentro da tabela fato, né? No cenário de vendas, eu teria quantidade de vendas, valor das vendas, lucro. No cenário de RH, eu teria contratações, demissões, folha salarial, por exemplo. E geralmente, a tabela fato, ela tem uma data atrelada. Por quê? São movimentações, históricos, algo que aconteceu no instante de tempo. E aqui em volta, nós temos as dimensões. Como é que a gente pode pensar, né, nesse modelo aqui? Existe uma metodologia, foi algo que eu vi bem interessante falando sobre isso. Uma metodologia de negócio que é chamada 5W2H, onde as minhas dimensões seriam 5W. Seria where, what, why, when, who. E o 2H, o how much, estaria aqui dentro da minha tabela fato. Então, suponhamos que aqui a gente tenha, nessa dimensão, uma tabela chamada produto. O que eu vendi seria o what. E aqui, por exemplo, vamos supor que aqui é uma tabela, cliente. Who, para quem eu vendi. E em seguida, uma tabela calendário, when. Como eu disse, esse aqui é o modelo estrela, o Star Schema, que é o mais indicado para ser feito dentro da modelagem. Mas esse é o único jeito de criar. Esse seria o único jeito da gente criar um banco de dados dimensional? Não, a gente pode ter também dimensão com dimensão. Aí já seria o modelo Snowflake. E aí, isso mais pra frente eu posso falar um pouquinho. E aí, cada dimensão, ela precisa de uma chave única para identificar a dimensão. E quais seriam as informações que eu vou ter na fato que vem das dimensões? O que eu preciso é somente do meu código de produto, somente o registro único para fazer o relacionamento. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, eu tenho aqui código do produto, nome do produto, categoria do produto. A informação descritiva que encontra-se aqui na dimensão, eu não preciso ter na fato. Como eu preciso dessa chave única para identificar a dimensão, eu faria apenas esse relacionamento aqui, código do produto com código do produto. E se eu precisar de mais alguma informação, eu tenho aqui na dimensão. E agora eu vou falar assim um pouquinho da diferença, né, pra gente fixar, a gente entender um pouquinho da teoria da dimensão com a fato. Então, qual tipo de informação eu teria aqui na dimensão? A dimensão, ela define entidade de negócios, como, por exemplo, produtos, clientes, fornecedores, datas, contas. Na fato, ela armazena observações, eventos históricos, exemplos, vendas, transações, estoque, orçamento, títulos pagos. A estrutura da dimensão, ela possui uma chave única, que é o identificador das dimensões, são as colunas descritivas, atributos. E a estrutura da fato,
são a chave das dimensões, que se repetem ao longo das linhas. São as colunas numéricas para fazer agregação. E geralmente tem uma data atrelada, que representa quando aquilo aconteceu. Na quantidade de dados de dimensão, são poucas linhas. Geralmente elas vão ter poucas linhas, mas extensa em termos de colunas. Um exemplo, produto. Na fato, na quantidade de dados, a gente pode ter o quê? Pode conter bilhões ou milhões de linhas. Na fato, eu posso ter muitas linhas e poucas colunas. Quanto menos coluna na fato eu tiver, melhor. E o objetivo da dimensão é filtrar os valores numéricos das fatos, agrupar as informações e na fato realizar agregações de valores como soma, média, contagem, percentual e por fim assim vai. Eu espero que vocês tenham gostado, isso é só uma introdução, né?